Espectadores do Eurosport, sejam bem-vindos a mais uma transmissão de ciclismo de estrada. Estamos com imagens de volta à Comunidade Valenciana, que ontem abriu a edição número 76 da história, com contrarrelógio por equipas em Orihuela, na província de Alicante, e uma vitória extraordinária da Lidl Trek, que estabeleceu o tempo mais rápido por uma grande margem sobre a concorrência. Uma Lidl Trek que entrou fortíssima e que também beneficiou, pelo menos em algumas partes do percurso, de um vento mais favorável do que as equipas que partiram por último, que levaram com um vento um pouco mais complicado de lidar, como foi o caso da UAE Emirates, que fez a parte final do contrarrelógio e também a primeira parte com uma brisa ligeiramente de frente. Não obstante, diga-se que a margem da Lidl Trek foi tão contundente que não se pode dizer que tenha sido o vento o fator primordial. Terá ajudado, com toda a certeza, mas foi sobretudo uma grande exibição da equipa liderada por Matthias Vacek, também com Jonathan Milan, Dan Hull, Jakob Soderqvist, Edward Theuns, Amanuel, Gebre Xavier e Simone Consoni. Foram eles os triunfadores da jornada de ontem, naquela que foi também a primeira vitória da Lidl Trek nesta temporada. Depois do contrarrelógio a abrir, hoje temos uma etapa tremendamente difícil, 165 km e 700 metros, com uma chegada que nunca foi feita na volta à Comunidade Valenciana. Vamos hoje à única chegada em alta montanha. E há que dizer que o dia é duro também por aquilo que é passado antes do final. Vamos andar em terrenos conhecidos para os ciclistas, zonas habituais de treino para grande parte do pelotão World Tour, se não mesmo a totalidade deste pelotão. Diria que são raríssimos os ciclistas que a este nível nunca fizeram subidas como as que vamos passar dentro em breve. Subidas como o Colho de Rates ou a de Benimantelho, são todas laboratório de testes para os ciclistas nos meses de dezembro e também de janeiro. Partida desde La Nucia, outra das bases das equipas do World Tour, onde este ano, por exemplo, esteve a Visma, onde até o ano passado se alojava a equipa da UAE Emirates, que este ano esteve em Benidorm. Mas nesta faixa costeira da Comunidade Valenciana temos constantemente as equipas estarem presentes, são uma constante ao longo do ano. É um grande negócio que por aqui se faz, até porque depois são equipas que vão voltando para estagiar, alternando também com Palma de Maiorca e sobretudo para a procura da altitude. As equipas também vão para as Ilhas Canárias, concretamente para o Parque Natural El Teide. Volta à Comunidade Valenciana com Ivo Oliveira e João Almeida, que têm a recuperar bastante tempo para o camisola amarela. Diga-se que depois da etapa de ontem, Matthias Vacek e o séquito da Lidl Trek têm 47 segundos de margem para a equipa de Jaico Alula de Ben O'Connor. 50 segundos sobre João Almeida e o restante contingente da UAE Emirates, 51 sobre Alexander Vlasov e a Red Bull Bora Hansgrohe, e portanto todas as outras equipas estão muito juntas umas com as outras, exceção feita à Lidl Trek. E a grande questão que já ontem colocávamos é se será capaz Matthias Vacek de aproveitar esta liderança, que não é pouca. 47 segundos é uma margem bastante grande, mais de um minuto para muita gente importante. Os homens da Movistar, por exemplo, já estão acima do minuto, a Bahrein também acima do minuto e 10, a Israel acima do minuto e 20. Portanto, ontem muita gente atrasou-se. E de que maneira? Nesta altura estamos a subir o Colho de Rates, ainda estamos a tempo de ver a subida mais icónica da Comunidade Valenciana. Está a equipa da UAE Emirates com Ivo Oliveira nesta altura aos comandos, numa fase em que na frente ainda estão 3 ciclistas, de uma fuga que teve 5, Sinué Fernandes, Quentin Beza e Matias Kopecky.
Novo Nordisk, Philipp Wagner e Burgos representadas na frente, mas com pouca margem, cerca de 1 minuto e meio sobre o pelotão. Vamos então ao direto da etapa número 2 da Volta à Comunidade Valenciana, ligação entre La Nucia e Benifato. Vamos até à fonte de Partegat, assim se chama esta subida que nunca foi feita, uma subida que é bastante dura, 7 km acima de 9% de inclinação, mas muitas zonas, e basta olhar para a altimetria da etapa para perceber que é uma subida extremamente inclinada. Vamos ter rampas muitas vezes acima dos 10, 12, 14, 16% de inclinação. É um teste importante para os ciclistas que já estão na estrada. Paulo Martins, desde já boa tarde, há cerca de 3 horas, levam 124 km nas pernas aproximadamente, uma etapa que se está a fazer uma média alta e que ainda vai ter aqui 1 hora de corrida a ferro e fogo. Olá, boa tarde. Sem dúvida, como tu dizes, hoje uma jornada que eu diria em parte daquilo que ainda vamos ter pela frente nos dias seguintes, mas hoje é um dia-chave, porque é a única chegada em alto, como tu fizeste referência. É o dia em que, de alguma forma, e ontem falávamos disso, da grande diferença que a Lidl Trek deu a toda a gente, sendo hoje uma chegada em alto, vá ser que não sendo um trepador, tem que ser posta à prova, até porque depois há que fazer reajustes naquelas equipas e dos vários líderes que aqui estão, que estão muito próximos uns dos outros depois do contrarrelógio por equipas realizado na primeira jornada, e hoje é o dia em que realmente têm que se mostrar em termos coletivos, em termos individuais, e neste campo a UAE está-nos a dar aquela resposta que ontem tínhamos deixado no ar, se a Lidl Trek iria controlar ou se alguém o iria fazer, e portanto se na primeira parte, isto quando vamos vendo aqui o sprint pela montanha, e isto tem sido usual, com a Fuga a estar na frente da corrida, neste campo com o Copec a passar na primeira posição, mas a resposta da UAE é a demonstrar que ontem sentiu que as coisas não foram perfeitas. Eu acho que eles iam com a mesma ideia que nós tínhamos quando iniciámos a transmissão, que era a equipa que poderia estar já hoje com a liderança, e isso não aconteceu, e estão a tentá-la conquistar na jornada que têm pela frente, mas como dá para perceber, há muitos comboios aqui, muitas equipas com vontade de mostrar serviço, com grandes líderes presentes, com ciclistas habituados a discutir, e alguns deles inclusive a ganhar corridas de uma semana, e é esta animação que nós vamos ter hoje e nos próximos dias garantidamente. Esta edição da Volta à Comunidade Valenciana foi apresentada, eu diria que pela imprensa local, que bem conhece estas estradas, não sendo eu imprensa local também as conheço bastante bem, como uma volta menos exigente. E normalmente, quando se coloca um contrarrelógio por equipas logo à primeira etapa, a tendência é para que a percepção seja negativa, porque se podem marcar logo diferenças muito importantes. Mas a verdade, Paulo Martins, é que o contrarrelógio de ontem veio de certa forma obrigar muitas equipas e muitos blocos potentes a hoje fazerem uma etapa duríssima, e o que estamos a ver é que num terreno que é sempre sobe e desce, porque não tem a dureza que tem aqui, por exemplo, o Colho de Ratas, mas o que ficou para trás, os últimos 120 km nunca foram fáceis, porque esta zona pois é de terreno muito irregular. Eles vêm a fazer 41 de média, numa etapa que no final vai chegar quase aos 4.000 de acumulado. Portanto, isto hoje vem-se andar muito a sério, e estamos em 6 de fevereiro. Exatamente, e se nós formos analisar grande parte dos homens que estão aqui para discutir a corrida, eu diria 90% ou mais, em termos de percentagem, estão a fazer a primeira corrida do ano. E isso quer dizer que hoje, e cada vez mais, se trabalha seriamente de início até ao final de cada temporada. Esta velocidade, tu dizes, é um bom indicador daquilo que estamos a dizer e a explicar para quem nos ouve em casa. Realmente os ciclistas estão cada vez mais apurados naquilo que querem logo de entrada no ano, querem mostrar serviço, as equipas, e não é só com os líderes, é o bloco das equipas que normalmente entra muito bem, e isto faz com que haja esta entrega num terreno realmente bem complicado, e como tu dizias, e bem, é uma etapa que não se rolou na parte inicial, bem pelo contrário,
contrário, houve um sobe e desce constante, onde não havia contagens de montanha, mas as subidas estavam lá, e tu conheces bem estas zonas, sabes daquilo que ainda ia explicando há pouco, e a parte de altimetria que a etapa tem, se na parte inicial da etapa já se faz um bom acumulado, mas está muito concentrado daqui para a frente. Estes últimos 50 km, onde já estamos nesta fase a 38,5 do fim, é onde estão as grandes dificuldades, pelo menos as subidas mais tensas, mais duras, e ao qual os ciclistas vão terminar numa subida bem exigente, como tu disseste, com pendentes bastante altas, e eu acredito que se vai fazer diferenças importantes. Portanto, os reajustes vão-se fazer garantidamente no dia de hoje, e vamos tentar também nós percebermos aqui quem é que realmente está forte e vem com as ambições acrescidas de vencer a corrida, porque no papel nós sabemos que há atletas que valem muito neste tipo de terrenos, mas podem não estar ainda com a condição física perfeita. Claro, essa é que é a questão, saber em que estado físico estão já alguns ciclistas. O que podemos interpretar é que, no caso, por exemplo, de João Almeida, que tem aqui a equipa toda a puxar da frente, ele não é o único homem de referência dentro da equipa da OAE Emirates, mas para que a equipa esteja a assumir esta postura ofensiva, naturalmente temos indicações por parte dos líderes de que tudo está bem. Vamos ouvir, por falar em líderes, o amarela Vacek. Yeah, feels nice, and hopefully it gives me wings today in the climbs. But no, it's a special feeling. Of course, the first race of the season, and already in yellow, it's super. There are some gaps after the TTT and a really good performance from your team. Can we hope that you keep it tonight? Yeah, of course. We aim to keep the jersey today. So yeah, we do our best. I do my best. I want to go deep today. Of course, in the climbs, it's not going to be easy with all the other guys, with the climbers. But yeah, I know I'm in a good condition. So yeah, I think. At least for today, I want to keep it. So we see how it goes. Of course, the gap is nice, and yeah, we see. I suppose that you know the climb, like many riders, as everybody comes in training camp here. Yeah, I mean, we know all the roads here. We did also the recon of this final climb in the training camp. So yeah, we know what to expect, and yeah, it's going to be a hard climb, of course, in the end, quite steep. But yeah, I dig deep, and I go as far as possible. You know, if you keep it tonight, you might win the race overall. Of course, that's easy said, but yeah, I want to keep my focus. I don't want to put myself too much under pressure. Of course, I take it as an opportunity. I'm not a pure climber, so I see how I feel in the climbs. But of course, I want to keep it as far as possible to jersey in this race. Thank you very much. Thank you. Matias Vacek está minimamente confiante para o dia de hoje. Ele tem uma clara missão, salvar o dia e continuar de camisola amarela, porque ele tem a noção que todos temos, é que hoje é um dia muito importante, e se há uma jornada onde se pode tirar tempo ao ciclista da Lidl Trek, é nesta jornada, neste final, que é muito inclinado. É um final que a Lidl Trek aproveitou para reconhecer, eles que estagiaram este ano aqui, uma vez mais, aliás, todas as equipas, creio eu, exceção feita à Red Bull Bora Hansgrohe, que esteve em Palma de Maiorca, e à EF, que habitualmente vem para a zona de Girona, mas todas as outras eu diria que estiveram aqui, portanto mais de 90% das equipas. E o Matias Vacek dizia, nós conhecemos estas estradas muitíssimo bem, aproveitamos já que cá estávamos para fazer o reconhecimento desta subida e portanto hoje sabemos o que vem pela frente, as inclinações que há, mas quem está na frente, pois tem sempre a esperança de poder guardar essa mesma posição, e Matias Vacek diz que falaremos de vitória final mais lá para a frente. Primeiro é preciso salvar o dia. Pouco de artifício, e vai ser já numa fase em que a corrida estará muito partida. Estava aqui a recordar um pouco que vai ser duríssima, são 7 km sem trégua, sem descansos praticamente. No último quilómetro, por exemplo, nunca baixa de 11%, são 1000 metros a 11%, portanto
Hoje vamos falar de segundos ou de minutos, na tua opinião, em termos de diferenças entre os principais ciclistas, tendo em conta a luta pela classificação geral? Bom, pegando nos vários líderes que aqui temos vindo a falar dentro da Jayco, com Ben O'Connor, os homens da Red Bull, com o Jay Hindley, com o Vlasov, o João Almeida com Sivakov e com o McNulty. Falando destes ciclistas, eu acho que as diferenças poderão haver uma separação de 20, 40 segundos, porventura. Depende muito de como a subida final venha a ser atacada, sabendo que há um desgaste enorme que os ciclistas estão a ter pela velocidade que a equipa que a corrida está a ter no dia de hoje. Poderá haver essas diferenças pela tal situação de que nós não sabemos como é que estes ciclistas estão fisicamente. E, portanto, entre 20, 30, 40 segundos pode haver essa separação. Não acredito que haja muito mais tempo do que esse, sinceramente. E para haver mais de 40 segundos a separar estes nomes que eu falei, é porque fisicamente alguém não se encontra bem nesta fase inicial da temporada, por não ser o objetivo para alguns desses ciclistas. Caso contrário, vão estar todos metidos nesse tempo que eu fiz referência. Este dia 6 de janeiro de fevereiro fica também marcado por uma notícia triste, e é ele que quer dedicar esta emissão que nós aqui estamos a comentar no Eurosport. As condolências à família de um amigo desta casa, o Sr. Francisco Araújo, uma figura carismática do nosso ciclismo, alguém que acompanhou o maior de todos, Joaquim Agostinho, de forma fiel, como mecânico, como amigo, como conselheiro, e depois perpetuando o próprio legado de Joaquim Agostinho num pequeno museu que o Sr. Araújo tinha num piso superior da sua casa. E que tive, e tu também tiveste, Paulo Martins, a possibilidade de visitar, e vimos aquilo que é o amor ao ciclismo e o amor não a um ciclista apenas, porque havia de tudo naquela casa-museu do Sr. Araújo. Havia também muitos souvenirs de Sean Kelly e de uma era do ciclismo que já passou, não voltará, mas foram pessoas como o Sr. Araújo que ajudaram a que outros tantos se tornassem apaixonados pelo ciclismo. E hoje faltou-nos o Sr. Araújo, aquele que foi também, a dada altura, um dos melhores mecânicos do mundo, e inclusivamente chegou a ser considerado em alguns anos o melhor mecânico do mundo. É uma perda enorme para o ciclismo nacional. Como tu dizes, tinha e obviamente essas relíquias acabam por poder ser visitadas, porque penso que todo esse legado que ele tinha estão no museu em Torres Vedras, e quem quiser visitar poderá depois ver a grande parte dessas memórias ao longo de muitos e muitos anos com o tio Francisco, que era assim que de alguma forma ele também era conhecido no ciclismo nacional. Eu tive a oportunidade, como tu dizes, de visitarmos esse museu fantástico que ele tinha em sua casa, e tive a oportunidade também de estar com ele quando ele já tinha regressado do ciclismo internacional ao lado do Joaquim Agostinho, onde teve mais de 15 temporadas juntamente com o Sean Kelly, dois grandíssimos ciclistas também. E eu tive a oportunidade de estar com ele na Seleção Nacional na altura, que era um jovem ciclista de sub-23, e aí já se notava uma diferença descomunal dos mecânicos na altura para o Sr. Francisco. Portanto, um bem-aja para ele, que certamente muitos de nós se lembrarão deles durante largos anos, por tudo aquilo que ele nos deu também no ciclismo nacional. É ele que dedicamos a nossa emissão de hoje e todas as que vamos fazer, porque afinal de contas também com ele aprendemos a gostar de ciclismo e a ver esta modalidade de uma perspectiva diferente. Agora vamos ouvir João Almeida. Hi João, good to see you again. Tell us a bit, how are you? How has been the winter? Yeah, the winter has been good. First race. Overall, I think it was a good start yesterday, but yeah, today is the real D-Day, so let's go for it. And what do you expect from today? What
would you like to do today? Because there are some time in the GC, some gaps, so will it be early attacks? I mean, I don't think so. It's overall it's a hard stage, but on the last climb is steep and hard. Of course, there's so many good guys here that they want to put some time on each other. So yeah, hopefully we're in the mix and we are fighting for the win today. And for you personally, we know there are bigger goals coming, but it's important to perform already really well here. Yeah, exactly. I mean, if you're not good now, I don't think you're going to be good in 2 weeks. So yeah, today is good to test the legs and see how is the shape. And what do you think will be the main opponents then today? I mean, there's a few good ones. Many teams. We have Red Bull, we have Ineos, also Jacob with Ben. So I think it's going to be an interesting race today, and let's see who takes the win. Thank you. Best of luck. João Almeida aqui nomeando a oposição, enfim, previsível, não disse nada de extraordinário que não soubéssemos em relação aos concorrentes de peso, diz ele que a concorrência está aqui em peso, diz que é uma chegada muito inclinada, é uma chegada que aí sim pareceu-me interessante o que foi dizendo aqui o ciclista da UAE Emirates, para testar as pernas, e que se um corredor não está bem agora, pois dificilmente estará bem em 2 semanas. E o João Almeida está de olhos postos desde o início da temporada, Paulo Martins, numa corrida em concreto, a volta ao Algarve. Disse-me ele numa entrevista que fizemos ali um bocadinho antes do Natal, que este ano quer dar uma vitória aos portugueses na volta ao Algarve. E que assim aconteça, porque nós agradecemos que o João realmente consiga vencer a volta ao Algarve, que é uma corrida que já há alguns anos nos vai fugindo, e particularmente este ano sabemos nós que ele vai ter, pelo objetivo traçado e aquilo que ele acabou por confessar, vai ter uma dura tarefa pela frente, porque vai estar mais uma vez um grande pelotão cheio e recheado de grandes estrelas, e particularmente pegando naquilo que são as entradas na lista de participantes de Vingegaard e também de Roglic, que são 2 nomes de peso. Vai ser interessante ver um ciclista que o ano passado queria ir à volta ao Algarve, queria também estar na Figueira Champions Classic, mas que ficou doente e não pôde, teve que faltar a ambas as corridas. Eu diria que vai juntar a vontade do ano passado com as ganas deste ano, e portanto vamos ter com toda a certeza um João Almeida, pelo menos com ideias de o fazer. Agora, se depois o corpo vai corresponder ou não, sabemos que este é um ciclista que se prepara bem, que treina bem, que está bem auxiliado, que está dentro da melhor equipa do mundo, pelo menos avaliando pelo ranking nos 2 últimos anos. Expectativas máximas para a etapa de hoje e expectativas também naturalmente máximas para o próximo compromisso de João Almeida, que será a volta ao Algarve. Depois tem Paris-Nice, País Basco, volta à Romandia, que ele nunca fez, é mais uma estreia, a par da Comunidade Valenciana. São 2 provas que não são casuais dentro do programa. Estas novidades têm a ver com a presença de contrarrelógios, tanto aqui na Comunidade Valenciana como na Romandia. E depois vai regressar onde foi feliz, à volta à Suíça, onde ele gosta de correr. É um país talismã para o João Almeida. O ano passado ganhou 2 etapas e ajudou o Simon Yates a conquistar a classificação geral, sendo também segundo. Depois teremos o mesmo que já tivemos no ano passado. Volta à França e volta à Espanha. É este o programa do João Almeida para 2025. Aquilo que está previsto por agora. Claro que depois, se acontecer algo de imprevisto, as coisas terão que ser reajustadas, como acontece com qualquer atleta. Acima de tudo, já dá para perceber que ele vai ter um ano bem entretido, com muitas competições e com muitos dias de prova até ao final da temporada. Esperamos, acima de tudo, e porque ele tem tido um azar relativo em algumas temporadas, que é o início de temporada, por vezes acaba por adoecer, não poder treinar convenientemente, inclusive a tê-lo deixado fora da Algarvia, também da própria Clássica da Figueira, onde ele vai também este ano marcar presença. Esperamos que essa situação ou de lesão ou de doença não o impeça de realmente fazer um início de temporada sem qualquer tipo de precauços, porque é normal que um ciclista, quando está no início de temporada, tente evitar ao máximo que isso aconteça. O João já teve alguns dissabores. Esperamos que este ano seja uma temporada sem azares desse tipo e possa fazer toda a planificação delineada pela equipa em direção aos objetivos desses que tu ias referindo, e olhando um a um
todos eles são muito importantes, particularmente, e é óbvio que para nós, aquilo que são as corridas portuguesas, nós vamos estar mais próximos do ciclista e dos ciclistas portugueses, mas tudo aquilo que vem de seguida são corridas dentro daquilo que é o calendário máximo do World Tour, e sabemos que o João tem qualidade suficiente para discutir qualquer uma dessas corridas. Caramba, ganhar um Paris-Nice é de um prestígio tremendo, não é? O João Almeida não tem assim tantas vitórias no currículo, claro, como para não apontar um Paris-Nice se estiver com pernas. Aliás, eu acho que esse é um dos objetivos do João para este ano. Fico com a sensação de que ele quer ganhar mais. Ele já ganhou o ano passado, mas é um ciclista que claramente quer ganhar mais, que se sente confiante, que está num bom momento e fez um bom inverno e, como tu dizias, isso é fundamental para entrar com confiança e essa confiança tem que ser dada também já. Para que esperar, não é? Para que guardar para amanhã o que podes fazer hoje? Porque não? Hoje já aqui fazer um bom resultado. Um bom resultado não passa necessariamente pelo primeiro lugar apenas. Pois um segundo lugar, um terceiro lugar também são bons resultados, mas ganhar é ganhar e dá outra motivação. É a gasolina dos campeões. Claro, entrar com o pé direito, obviamente, até porque ele tem o objetivo também da Volta ao Algarve, sabendo que vai ter ali dois nomes para lá de outros, mas Roglic e Vingegaard são dois nomes de muito peso. Se ele sair daqui com um pódio, com uma vitória, porque eu acho que a vitória está ao alcance do João Almeida, pois seria o ouro sobre azul, porque chegar às corridas portuguesas já vindo com uma vitória, pois isso traz um ânimo diferente, um moral diferente, enfrentas os adversários de forma diferente, até porque Vingegaard, quando entrar nas estradas portuguesas, não vai ter dias de competição, vai um pouco às escuras, apesar de saber sempre que se está ou não num bom nível, mas o João, quando lá chegar, já leva alguns dias de competição e isso é importante também para ele. Claro, embora com o Jonas Vingegaard ele também nunca precisa de aquecer, não é? Daqueles Exato. Que parecem micro-ondas. Tu pões 2 minutos e sai a comida preparada, ele aparece sempre bem. Eu não me recordo ter visto Jonas Vingegaard em má condição, jamais. Também não. É um pouco a imagem de Pogačar. São ciclistas quando correm para vencer. Quando começamos a etapa, estávamos a cerca de 45 km do final, Paulo. O Ivo já estava a trabalhar na subida para o Col de Rates, depois deixou que fossem os seus companheiros a pegar na mesma logo após a passagem no Col de Rates, e agora que estamos a subir para uma contagem de segunda categoria que vai preceder o final da etapa, está outra vez Ivo Oliveira de volta. Um corredor que vai aqui mantendo um ritmo forte, depois ainda temos ali muita gente para trabalhar. Eu diria, e não sei se estarás de acordo, que João Almeida e Brandon McNulty são os homens protegidos e todos os outros vão se colocar ao serviço do português e do americano, que nunca podemos esquecer, é o ex-campeão desta corrida. Foi ele que venceu o ano passado, conseguindo inclusive vencer a jornada mais dura, uma chegada no alto de Miserate. Sim, é o McNulty que no ano passado fez uma entrada de leão, como se costuma dizer, em 2024, com diversas grandes exibições, e aqui chegar a Valência acabou por vencer de uma forma incrível e mostrando que é um ciclista cada vez mais hábil em corridas de uma semana, que cada vez está mais à vontade neste tipo de subidas que tem nestas corridas de temporada que tem pela frente. E eu concordo, pelo menos pelo aquilo que nós nos temos apercebido nas imagens que temos acompanhado nestes quilómetros finais, é que realmente McNulty e o João Almeida são aqueles que mais me parecem estar a ser protegidos pela equipa. Existe um Sivakov que tem estado logo atrás do Grosschartner, e quando não havia o Ivo, quando não havia outros ciclistas de trabalho como o Baroncini, acabavam por ser esses dois ciclistas de montanha a estarem mais perto da frente da corrida, a impor ritmos. Inclusive o Grosschartner fez a descida anterior e agora volta ao serviço novamente do Ivo, que também está a fazer esse realce, a entrar muito bem no ano, e a rodagem ganha no Alula Tour, que também nós aqui tivemos, traz-lhe aqui esta capacidade de poder ser útil, muito útil aos seus companheiros de equipa. Vamos vendo aqui os homens da Lidl Trek, ainda por aqui está